Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, milhões de brasileiros estão vivendo seus últimos dias na Terra sem nem ao menos suspeitar. A palavra de Deus nos revela sinais inequívocos de que estamos vivendo os derradeiros momentos desta era, e existe um segredo bíblico que pode determinar se você estará entre os escolhidos quando o céu se abrir. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente o seu destino eterno. Há 2000 anos, o apóstolo Paulo recebeu uma revelação tão extraordinária que ele próprio questionou se estava no corpo ou fora dele. Em 2 Coríntios capítulo 12 versículos 2 a 4, Paulo descreve ter sido arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Esta experiência não foi apenas uma visão mística, mas um vislumbre profético do que aguarda toda a Igreja de Cristo nos últimos dias. Paulo estava sendo preparado pelo Espírito Santo para revelar à humanidade os mistérios do arrebatamento. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, rodeado pelos seus discípulos mais íntimos, ele fez uma declaração que ecoaria através dos séculos. Em João capítulo 14 versículos 2 e 3, o Senhor disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também." Estas palavras não eram apenas um consolo para aquele momento de despedida, mas uma promessa profética que se cumpriria nos últimos tempos. A doutrina do arrebatamento não é uma invenção moderna ou uma interpretação forçada das Escrituras. Ela está fundamentada em múltiplas passagens bíblicas que, quando estudadas em conjunto, revelam um plano divino meticulosamente orquestrado. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, Paulo detalha com precisão cirúrgica como esse evento sobrenatural se desenrolará, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Imagine por um momento a magnitude deste evento. Em uma fração de segundo, em um piscar de olhos, como nos revela 1 aos Coríntios capítulo 15 versículo 52, milhões de pessoas simplesmente desaparecerão da face da terra. Aviões cairão porque seus pilotos foram levados. Automóveis colidirão nas estradas do Brasil porque seus condutores já não estão mais aqui. Hospitais entrarão em pânico quando enfermeiras e médicos cristãos se evaporarem diante dos olhos incrédulos de pacientes e colegas. Este não é um filme de ficção científica, mas a realidade profética que se aproxima com velocidade assustadora. Mas quem será arrebatado? Esta é a pergunta que deve consumir o coração de todo verdadeiro cristão nestes últimos dias. A Bíblia é cristalina ao estabelecer os critérios divinos. Em Apocalipse capítulo 3 versículos 7 e 8, Jesus se dirige à igreja de Filadélfia, que representa profeticamente a igreja dos últimos tempos. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque conservaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Conservar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus. Estes são os primeiros pilares fundamentais para quem deseja estar preparado para o arrebatamento. Mas cuidado, pois conservar a palavra não significa apenas conhecê-la intelectualmente, mas vivê-la integralmente. Quantos brasileiros frequentam igrejas aos domingos, cantam hinos emocionantes, levantam as mãos em aparente adoração, mas suas vidas privadas contradizem completamente os ensinamentos de Cristo? Jesus foi categórico em Mateus capítulo 7 versículos 21 a 23, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E, então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras deveriam fazer tremer qualquer pessoa que se considera cristã apenas por tradição familiar ou participação religiosa superficial. O arrebatamento não será um evento democrático onde todos os que se consideram cristãos serão incluídos automaticamente. Será um evento seletivo, baseado na genuína transformação de vida e na íntima comunhão com Jesus Cristo.
O segundo pilar fundamental está revelado em 1 João capítulo 3 versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A purificação não é um evento único, mas um processo contínuo. Quantos cristãos brasileiros vivem em pecados habituais, justificando suas falhas com a graça barata, esquecendo-se de que a verdadeira graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, como nos ensina Tito capítulo 2 versículo 12. A vigilância espiritual constitui o terceiro pilar essencial. Em Marcos capítulo 13 versículos 35 a 37, Jesus nos adverte: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. A vigilância não é paranoia espiritual, mas uma atitude consciente de quem vive na expectativa constante do retorno de Cristo. Olhemos ao nosso redor e observemos os sinais que Jesus mesmo profetizou. Em Mateus capítulo 24, o Senhor desenhou um panorama detalhado dos últimos tempos. Versículo 6: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nunca na história da humanidade houve tantos conflitos simultâneos como hoje. Versículo 7: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Analisemos a realidade brasileira e mundial atual. Pandemias que paralisaram o planeta, terremotos com intensidade e frequência jamais vistas, nações se levantando contra nações, crises econômicas que geram fome mesmo em países desenvolvidos. Versículo 12: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Observem como as relações humanas estão se deteriorando, como a violência cresce exponencialmente nas cidades brasileiras, como o egoísmo e a frieza espiritual têm caracterizado até mesmo muitas igrejas. O quarto pilar fundamental para o arrebatamento é a vida de oração e jejum. Daniel, o profeta amado de Deus, nos dá um exemplo extraordinário. Em Daniel capítulo 10 versículos 2 e 3, encontramos: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Foi após este período de consagração que Daniel recebeu uma das mais extraordinárias visões proféticas de toda a Bíblia. Jesus estabeleceu o padrão em Mateus capítulo 17 versículo 21, quando disse aos discípulos: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Se Jesus, sendo Deus encarnado, praticava o jejum, quanto mais nós, que almejamos estar preparados para o arrebatamento, deveríamos disciplinar nossos corpos e espíritos através desta prática espiritual milenar? O quinto pilar é a prática genuína do amor cristão. Em João capítulo 13 versículos 34 e 35, Jesus estabeleceu o sinal distintivo dos seus verdadeiros discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este amor não é sentimentalismo romântico, mas o ágape divino que se manifesta em ações concretas de sacrifício, perdão e serviço ao próximo. Quantos cristãos brasileiros guardam mágoas, alimentam vinganças, praticam fofocas destrutivas e vivem em contendas familiares, achando que ainda assim estarão qualificados para o arrebatamento? A palavra de Deus é clara: sem amor, somos como bronze que soa ou símbolo que retine, conforme 1 aos Coríntios capítulo 13 versículo 1. O sexto pilar fundamental é a fidelidade nos dízimos e ofertas. Malaquias capítulo 3 versículos 8 a 10 nos confronta diretamente: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. A fidelidade financeira é um termômetro espiritual infalível. Jesus disse em Mateus capítulo 6 versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Um cristão que não é fiel nos dízimos demonstra que seu coração ainda está dividido entre Deus e Mamon. O sétimo e último pilar é a evangelização. Em Marcos capítulo 16 versículo 15, Jesus deu a grande comissão, e disse-lhes: ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Um cristão que nunca levou uma alma aos pés de Cristo, que nunca se incomodou em compartilhar a salvação com seus familiares, vizinhos e colegas de trabalho, precisa questionar seriamente sua própria salvação e preparo para o arrebatamento. Cada brasileiro que você deixa de evangelizar pode ser uma vida eternamente perdida. Cada oportunidade desperdiçada de testemunhar sobre Jesus pode representar sangue em suas mãos no tribunal de Cristo, conforme Ezequiel capítulo 3 versículos 18 e 19 nos adverte. Mas quando exatamente acontecerá o arrebatamento? Esta é a pergunta que consome milhões de corações ansiosos ao redor do mundo. A resposta é simultaneamente simples e complexa. Em Mateus capítulo 24 versículo 36, Jesus foi categórico, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Qualquer pessoa que estabeleça datas específicas para o arrebatamento está contradizendo frontalmente as palavras do próprio Jesus. Contudo, isso não significa que devemos viver na ignorância total sobre a proximidade deste evento. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 24 versículos 32 e 33, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A figueira, profeticamente, representa Israel. E o que vimos em 1948? O renascimento milagroso da nação israelense após quase 2000 anos de dispersão. Desde então, os sinais proféticos têm se multiplicado exponencialmente. Jerusalém voltou ao controle judaico em 1967. O conhecimento tem se multiplicado de forma assombrosa, conforme Daniel capítulo 12 versículo 4 predisse. As condições para a construção do terceiro templo estão sendo preparadas. O movimento ecumênico mundial está se consolidando, preparando o caminho para a religião única do Anticristo. Irmãos brasileiros, precisamos entender que vivemos numa geração privilegiada e simultaneamente perigosa. Privilegiada porque somos a geração que provavelmente presenciará o arrebatamento da Igreja. Perigosa porque também somos a geração que verá o surgimento do sistema do Anticristo e da grande tribulação. A preparação para o arrebatamento não é um evento futuro, mas uma realidade presente que deve caracterizar cada dia de nossas vidas. É acordar cada manhã com a consciência de que este pode ser o dia em que Jesus volte. É viver cada relacionamento, cada decisão profissional, cada escolha pessoal sob a perspectiva da eternidade. Quando Paulo escreveu em 1 aos Coríntios capítulo 15 versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele estava revelando que haveria uma geração de cristãos que não experimentaria a morte física, mas seria instantaneamente transformada e arrebatada. Essa geração pode muito bem ser a nossa. O arrebatamento será o maior êxodo da história humana. Não será uma evacuação desesperada de pessoas em pânico, mas o triunfante encontro da noiva com o noivo celestial. Será o momento quando os redimidos do Senhor entoarão o cântico da vitória, quando as lágrimas serão enxugadas dos olhos, quando a morte não mais existirá. Mas para aqueles que ficarem, começará o período mais tenebroso da história humana, a grande tribulação. Apocalipse capítulo 6 a 19 descreve com detalhes arrepiantes os juízos divinos que se abaterão sobre a terra. Selos, trombetas e taças da ira de Deus serão derramados numa sequência de catástrofes que farão qualquer filme de ficção científica parecer brincadeira de criança. O anticristo se levantará, exigindo adoração de todos os habitantes da terra. O sistema da marca da besta será implementado, impedindo qualquer pessoa de comprar ou vender sem a marca 666 em sua testa ou mão direita, conforme Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17. Será um tempo de perseguição implacável aos cristãos que se converterem após o arrebatamento. Por isso, a urgência de estarmos preparados não é exagero espiritual, mas sabedoria profética. Cada dia que passa sem uma vida plenamente consagrada a Cristo é um dia perdido na eternidade. Cada pecado não confessado, cada relacionamento não reconciliado, cada oportunidade de servir a Deus desperdiçada pode fazer a diferença entre ser arrebatado ou ficar para enfrentar os terrores da grande tribulação. A preparação para o arrebatamento também inclui nossa vida financeira. Não devemos estar endividados nem amarrados a compromissos materiais que impeçam nossa total disponibilidade para a obra de Deus. Em Lucas capítulo 14 versículos 28 a 30, Jesus ensina sobre a importância de calcular os custos antes de empreender qualquer projeto. Quanto mais deveríamos calcular os custos espirituais de nossa jornada cristã?
A vida familiar também deve estar alinhada com os princípios bíblicos. Maridos amando suas esposas como Cristo amou a igreja, conforme Efésios capítulo 5 versículo 25. Esposas respeitando e se submetendo a seus maridos como ao Senhor, conforme versículo 22 do mesmo capítulo. Filhos obedecendo aos pais, e pais criando seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, conforme Efésios capítulo 6 versículos 1 e 4. Nossa vida profissional deve ser um testemunho constante. Colossenses capítulo 3 versículo 23 nos orienta, e, tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso significa trabalhar com excelência, integridade e honestidade, sendo sal e luz no ambiente profissional, independentemente se trabalhamos numa empresa secular ou numa organização cristã. A preparação para o arrebatamento é holística, abrangendo cada área de nossa existência. Nossos pensamentos devem ser cativos a Cristo, conforme 2 aos Coríntios capítulo 10 versículo 5. Nossas palavras devem edificar e não destruir, conforme Efésios capítulo 4 versículo 29. Nossas ações devem glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Irmãos brasileiros, não permitam que a familiaridade com essas verdades bíblicas embote seus corações. Não deixem que a rotina religiosa substitua o relacionamento genuíno com Jesus Cristo. O arrebatamento não será um prêmio de consolação para cristãos mornos, mas a coroação gloriosa de vidas integralmente dedicadas ao reino de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a urgência dos tempos em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Somente juntos, como o corpo de Cristo, poderemos estar verdadeiramente preparados para o glorioso momento em que ouviremos o som da trombeta celestial e seremos arrebatados para encontrar nosso Senhor nos ares. Se este vídeo foi uma bênção para a sua vida e você sente no coração o desejo de contribuir para que esta mensagem alcance ainda mais vidas, você pode deixar um valeu demais e uma ajuda de fé. Faça isso apenas se realmente foi tocado pela mensagem e se tem no coração este desejo genuíno de contribuir. Sua doação, feita com amor e voluntariamente, nos ajuda a manter este ministério ativo, produzindo conteúdo que pode transformar vidas e preparar a igreja para a volta de Jesus. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família e seus projetos, e que possamos estar juntos naquele grande dia quando Jesus vier buscar sua igreja. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.